Que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Amém, meus irmãos? Abri vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 12. Isaías 53, do verso 10 até o verso de número 12. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui junto com os irmãos. É uma alegria muito grande. Quem dera a gente pudesse ter comunhão todos os dias, né? Nós descobriríamos nossos defeitos, como somos chatos, como somos petulantes, como somos enjoados, como somos tudo, mas isso faria com que o nosso amor crescesse ainda mais, porque suportando-vos uns aos outros, como diz a palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados em Cristo. A igreja encontrou? Eu vou ler a minha versão aqui, que é Ara, mas não se preocupe com aquela versão que está ali não, viu? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Podeis tomar seu assento, amados irmãos. Hoje é o terceiro de 5 domingos nos quais estaremos tratando sobre as doutrinas da graça. Essa é uma série que para nós, considerados reformados, é muito cara, é muito valiosa, porque ela vai apontar justamente para o processo como, porquê, quando, onde, né? O que Deus fez para nos salvar. Uma das questões que o homem sempre se questiona, pelo menos assim na filosofia, é: de onde viemos, quem somos e para onde iremos? A Bíblia responde tudo isso. Deus responde tudo isso. Da onde viemos, quem somos e para onde iremos. Então, esse texto de Isaías aqui, ele foi um daqueles vários textos utilizados naquele famoso debate em Dort que eu falei no domingo retrasado. Vale lembrar que o pastor Jefferson, no domingo passado, trouxe o tema sobre a graça irresistível. Não foi isso? Foi eleição incondicional, perdão. Eleição incondicional. E eu tinha trazido no outro domingo depravação total. Hoje nós falaremos sobre expiação limitada. Por que ela é limitada? Que tipo de expiação é essa? Por quem foi feita essa expiação? E por isso, eu vou voltar rapidinho aqui, lá em Dort, meados de 1600 a 1610, quando houve esse debate aqui. Nós já estudamos isso, eu não vou entrar em detalhes agora, mas nós já vimos isso nos outros domingos, que os grupos se reuniram para debater aquelas questões que os remonstrantes trouxeram para apresentar à igreja. E dizer, isso aqui nós queremos que seja a norma última com relação à soteriologia, como o homem é salvo. E levaram em torno de 100 sessões, onde houveram debates, apreciação, discussão e resposta. E os 2 pontos que eu vou trazer aqui é um ponto dos remonstrantes e um ponto da Igreja da Europa, como foi que ela respondeu. Na verdade, eles trouxeram o seguinte: eu vou falar sobre expiação limitada, que na verdade surge como resposta ao terceiro ponto dos remonstrantes, que era chamado de sacrifício geral. Então, as fontes que eu estou trazendo aqui, como eu falei, são fontes que você pode pesquisar em qualquer site que você vai encontrar lá. Mesmo o Wikipedia, que não é tão confiável assim, você acha, e o pessoal até fala mais ou menos da forma correta, mas você tem vários aí. Um dos portais que eu aconselho, para você que quiser conhecer a fundo, é o do Dr. Vailate. Ele realmente vai falar ali. O que eu peguei muito daqui foi dele, e para mim eu acho ele a pessoa mais segura e mais confiável quando você quer saber sobre os remonstrantes. Afinal, ele é um deles, né? Ele defende a mesma causa. Então, por que não ir na fonte ao invés de falar o que você acha, né? Como eu gosto de falar, a palavra de Deus em primeiro lugar, a nossa opinião, se der tempo, e nunca dá, né? Então, a doutrina do sacrifício geral dizia o seguinte: ipsis litteris, certo, gente? É a palavra deles aqui.
Cristo não morreu na cruz por ninguém em particular, mas por todos os homens em geral. Logo, Jesus morreu potencialmente por toda a humanidade, para que aqueles que resolvessem aceitar o que ele fez, sejam salvos. Certo? Isso aqui, o próprio Armínio sintetizou de uma forma muito contundente. Eu até pesquisei o material dele, e é exatamente isso que ele fala. Então nós não estamos aqui com a intenção de atacar o outro lado, mas de trabalhar a questão do porquê que somos reformados, porquê que somos chamados de calvinistas e não de arminianos, porquê, como é a forma como nós enxergamos a palavra de Deus. Como resposta a esse ponto, aquele pessoal que estava lá, foram mais de 100 sessões debatendo os 5 pontos que eles trouxeram, e aí eles responderam cada ponto com outro, foi respondida da seguinte forma: o sacrifício não foi geral, mas foi limitado. E a expiação limitada respondeu da seguinte forma: Cristo morreu pelos eleitos, pelo seu povo, pela sua posteridade, por aqueles que Deus deu a ele, para pagar os pecados deles. Do contrário, todos seriam salvos. E aí, realmente, a gente tem que admitir que é verdade. Se a Bíblia dissesse Cristo morreu por todos, eu não estaria aqui agora, gente. Eu ia pegar minha família e ia passear, então eu ia ficar em casa dormindo, eu ia fazer qualquer outra coisa. Eu já estava salvo. Então, ele morreu pelos eleitos, para pagar os pecados deles. Já os que se perdem justamente porque os seus pecados não foram perdoados. Então, eu vou tentar desenvolver aqui a partir desse texto de Isaías, expondo o texto, e eu espero que você continue com esses 2 pontos aqui na sua mente e você possa fazer a sua análise. Porque seria muito fácil, eu estou aqui sozinho, com o microfone, vocês vão ouvir, e eu dizer o que eu quiser. Claro que no final vocês poderiam, quando eu descesse da plataforma, vir me questionar. Mas, basicamente, eu não vou fazer isso, porque é muito fácil, como eu disse, atacar os outros, atacar um ponto que você não concorda. Então, assim, eu vou expor a palavra e nós vamos fazendo essa análise de acordo com o postulado, tanto arminiano quanto chamado calvinista. De novo, segundo o que a gente leu, Jesus não morreu por ninguém em particular na cruz, segundo os remonstrantes. Por ninguém em particular, mas por todos os homens em geral. E aí, como é que isso se torna eficaz, então? Vamos dizer que Cristo morreu, e não morreu por ninguém em particular, mas morreu por todo mundo em geral. Fica em branco. Eles dizem, não, mas para isso ser eficaz, para que essa salvação seja de fato concretizada, o homem precisa olhar para esse sacrifício e dizer: eu valido. E quando ele valida, ele se torna salvo. E se ele não validar, aí ele é condenado. Certo? A palavra validare, você vai encontrar inclusive no postulado arminiano, do próprio Armínio, certo? É um livro desse tamanho, mas aí teve algumas editoras que dividiu, ficou pequenininho, pequenininho não, né? Mas menor, dá para ler tranquilamente. E você consegue ver que ele fala que o homem valida ou não. Então vamos dizer que Thaís chega aqui, eu estou devendo R$1 milhão ao pastor Jefferson, aí ela diz: oi Fábio, aí eu, oi Thaís, ela faz, R$1 milhão, hein, atenção, dei na mão dele. Está paga a dívida? Pela lógica, sim. Aí eu digo, não, eu vou ver se eu aceito esse pagamento ou não. É basicamente isso, certo? Já os calvinistas disseram, peraí, se a dívida está paga, está paga. Então, o ponto aqui é esse. Se esse ponto aqui, se é dessa forma, o que é que nós iremos dizer, por exemplo, quando Jesus disse isso aqui? Em Mateus 1:21 não foi Jesus ainda, mas o evangelista diz: ele dará luz a um filho. Ele está relendo a profecia de Isaías. E lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo dos pecados deles. Não está dizendo ali que ele vai salvar todo mundo, está dizendo que ele vai salvar o seu povo. Do pecado de quem? De todos? Não, do pecado deles. Mateus 14:24. O próprio Cristo agora é quem está falando. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor. Mateus 14:24.
A versão NVI talvez ele jogou por 25, não foi não? Então vá para Mateus 20 e 28, que é o mesmo texto. É porque aqui ele amplia. Mateus 20 e 28. Aqui ele vai ampliar. Não foi não, né? Mateus 20 e 28 ele vai ampliar. Porque em um ele fala: o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, e para que em muitos. Já em Mateus 20, 28, ela achou 20 e 28, tá vendo? Em favor de muitos. Já em 26, 28 ele vai dizer que foi a favor de muitos e resgate por muitos. E em outro texto ele diz: para remissão de pecados. Então veja, basicamente foram 3 textos separados, mas dizendo uma única coisa. O sangue da nova aliança é derramado em favor de muitos. Aí em outro texto ele diz: é derramado para resgate de muitos. Em outro ele diz: para remissão de pecados. Ele está falando basicamente a mesma coisa. Que o sangue da nova aliança, ele é derramado para a remissão dos pecados de muitos. Ele não diz de todos. E Isaías vai dizer que esse sacrifício é a favor do seu povo. Então, basicamente, eu posso deduzir que existe um povo, que eu não sei qual é, mas eu acredito que pela fé nós estamos inseridos nele, e esse povo está tendo seus pecados perdoados. O sangue que está sendo derramado ali, ele está remindo esses pecados. Até aí tudo bem? Cristo está morrendo na cruz, e ele disse: está testelestai, consumado. Então ele está dizendo: acabou, está consumado, concluí a obra que eu vim realizar. Então, basicamente, quando eu olho para esses textos de Mateus, existem outros em outros evangelhos, mas quando eu olho para esse, onde ele diz que o sangue dele vai ser derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados de muitos, eu não vejo todos, eu tenho que parar e pensar: peraí, voltando agora para os 2 postulados, Cristo não morreu em particular por ninguém, mas por todos. E o outro que diz: ele morreu para salvar seu povo. Pelo próprio texto, eu paro e digo: peraí, ou foi por todos, ou foi pelo seu povo. Então, de novo, os irmãos arminianos, porque eles são nossos irmãos, eles acreditam sim que existe um povo eleito. A forma que eles interpretam isso é que é diferente da forma que a gente interpreta. Se você perguntar para um arminiano que estuda, que pesquisa, ele vai dizer: sim, existem os eleitos, inclusive eu sou. E você vai perguntar para ele: mas vem cá, você usou seu livre-arbítrio do nada sozinho? Ele vai dizer: não, Jesus me regenerou e eu usei meu livre-arbítrio. Ele vai entender essa ordem. Se Deus não fizer, eu sozinho não posso. Mas aqui ele vai dizer que o sacrifício não foi limitado para o povo de Deus, mas foi para todos em geral. E aí é que entra esse ponto. O homem tem que olhar para o sacrifício e dizer se aceita ou não. Agora imagine, se toda a humanidade não aceitasse e todo mundo fosse condenado, esse sacrifício seria em vão. Então vamos para o primeiro ponto aqui, para a gente fazer uma análise mais profunda. Ponto 1, que é o verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Eu vou te separar só essa parte aqui. Ao Senhor agradou moê-lo. Cristo foi moído por Deus e carregou nossas enfermidades sobre ele, para purificar de todo o pecado. Em outros textos vai estar dizendo isso, que ele purificou de todo pecado. O sangue de Cristo purifica de todo pecado. Ok. De toda culpa. Então, se nós somos cristãos, nossos pecados e a nossa culpa foi remida, foi purificada na cruz. Até porque Hebreus 9:22 vai dizer: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E lá ainda diz: não há perdão. A NVI ainda diz: não há perdão. Então, remissão, perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Aí, se o sangue foi derramado e não há perdão, eu só posso pensar que esse sangue que foi derramado, ele é equivalente ao sangue de touros e bodes. Porque Hebreus também vai dizer, Hebreus 10:4,
Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Ah, mas lá no Antigo Testamento eles faziam esse sacrifício. Uma vez só? Várias, porque era sombra de algo que seria o sacrifício perfeito e que faria o que era impossível ser feito pelo sangue de touros e bodes. Então veja, se alguém que foi remido, teve sua culpa paga, teve seus pecados perdoados, ele se perde? O sangue de Cristo é igual ao sangue de touros e de bodes, ele não tem poder nenhum para remir pecados. Por quê? Porque o sangue que foi derramado para remir e para apagar e para perdoar, não remiu, não apagou. Se ele derramou seu sangue por mim e pagou o meu pecado e eu sou condenado, o sangue dele é igual ao de touro e de bodes. Não remiu, não perdoou. Mas o sangue de Cristo tem poder, então você tem que mudar essa frase e dizer: o sangue de Cristo só tem poder se o homem aceitar a obra que ele fez. A Bíblia está dizendo que é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Aí a Bíblia diz que Cristo derramou o seu sangue para a remissão de pecados. Então, se eu sou uma pessoa pela qual Cristo derramou o seu sangue, meus pecados, minha culpa foram remidos, foram pagos. E você quer ver como ainda é mais grave? Thaís, por favor, ainda no capítulo 10, verso 12 ao 14. Verso 12 ao 14. Eu vou ler aqui, certo? Mas Jesus, porém, tendo oferecido para sempre quantos sacrifícios? Um único sacrifício pelo quê? Pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus, pode passar, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olhe só agora, gente. Porque com uma única oferta, a saber, o derramamento do seu sangue, aperfeiçoou por um momento para sempre. Quem? Quantos estão sendo aperfeiçoados? Então preste atenção nisso aqui. Se nós fôssemos moídos, tivéssemos o nosso sangue derramado para pagar o preço pela culpa, o pecado de qualquer pessoa, ainda que estivesse na barriga da mãe, não tivesse nem nascido ainda, seria totalmente insuficiente. Nós não conseguiríamos remir pecados. E os remonstrantes admitiam isso. Realmente, o sangue de homens não consegue remir pecados. Só que um ponto importante aqui é que ele está dizendo que foi com um único sacrifício. Um único sacrifício, uma única oferta. Cristo derramou seu sangue na cruz, uma vez por todas. E está aperfeiçoando quantos para sempre. Então veja, não se aplica a todos aqui. Não se aplica a todos. De novo, única oferta, aperfeiçoou para sempre, ou seja, se é para sempre, alguém já viu para sempre deixar de ser para sempre? Se é para sempre, é para sempre. Então não é possível que uma pessoa que tenha seus pecados perdoados, remidos, para sempre, se perca. Eu poderia acabar a mensagem agora, a gente ia para casa. Eu poderia acabar agora, amém, irmãos, amém, a gente ia para casa, acabou o culto. São palavras bíblicas. Aqui não está Armínio nem Calvino, não tem ninguém debatendo. É o profeta que está olhando aqui, o autor de Hebreus está olhando, está dizendo: ó, Jesus ofereceu de uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Não é todos. Então não pode ter sido para todos os homens em geral, mas para quem? Para esses quantos estão sendo santificados. Esses foram remidos e perdoados para sempre. Ficou dúvida aqui? Pelo texto de Hebreus não, né? Lembra dos dois postulados, né? Cristo não morreu por ninguém especial. Quantos aqui então está errado? Por ninguém especial, mas por todos. Aqui está dizendo que ele morreu por aqueles que estão sendo santificados. E se começou a obra, ele é fiel para terminar. É para sempre. É para sempre. Você consegue medir isso aqui? Não é maravilhoso, meu irmão? O sorriso que ela está no rosto. É maravilhoso. Você saber que não depende de você. Depende dele. E o melhor, ele nunca falha naquilo que ele faz. Então se ele começou, você está garantido. Ah, pastor, então graças a Deus agora eu vou poder viver aquele vidão do jeito que eu quiser, fazendo tudo que eu quiser, porque ele garantiu. Aí vai ser a prova de que você não é um desses que estão sendo contados aqui. Essa seria a prova de que você não é um desses que está sendo santificados aqui. Certo?
Deixa eu voltar mais para cá. Bom, o problema é que os remonstrantes, ou os arminianos, questionaram o seguinte: peraí. Mas Deus é amor. E se Deus é amor, Ele não pode condenar pessoas. Até porque 1 Timóteo 2, 3 e 4, principalmente 4, vai dizer que Ele quer e Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E agora? Percebe agora? Agora você tem realmente um problema. 1 Timóteo 2, 3 e 4 vai dizer: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Espera aí, então agora eu entrei em parafuso, pastor. Por quê? Hebreus lá não disse que não era todos, mas sim quantos? Era. Mas aqui agora está dizendo o contrário. Não, gente, não está dizendo o contrário. Aqui é uma pegadinha que eu estou fazendo com vocês, tá bom? Mas foi isso que eles usaram lá. Eles sacaram rapidinho o texto e disseram: epa, isso aqui. Só que, e se eu contar, e se eu disser, para validar esse texto, e se eu disser que Jesus pregava justamente com o propósito de salvar uns e condenar outros? E se eu disser que Jesus, de propósito, pregou de uma certa maneira para condenar pessoas? Pastor, isso é um absurdo. É mesmo? Então, agora você pode abrir sua Bíblia aí tranquilo, então acompanha aqui. Certo? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 10 até o verso 12. Marcos, capítulo 4, verso 10 até o verso 12. Já está ali? Amém? Encontraram? É assustador isso aqui, gente, mas é verdade. Por mais assustador que seja, fique tranquilo, Deus está no controle. Certo? E quando Jesus ficou só com seus discípulos e os demais, ou seja, não estava só os 12, tinham mais, eles perguntaram a respeito das parábolas: por que, Senhor, o Senhor prega por parábolas? E aí ele diz: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas. Olha só o que ele vai dizer agora. Por quê? A fim de que ainda que vejam, vejam e não percebam. E ainda que ouçam, ouçam e não entendam. De outro modo, poderiam se converter e ser perdoados. Olha como é que dá a minha versão. Incrível isso, mas é Cristo. Perguntaram e ele disse: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e não tenham seus pecados perdoados. Senhor, por que o Senhor prega por parábolas? Eu prego por parábolas para que alguns sejam salvos e outros nem entendam, nem sejam perdoados e sejam condenados. Então o texto de 1 Timóteo 2, 4, que fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, na verdade ele se aplica, ele se concretiza, onde? No fato que Deus diz que todos os povos, de todos os povos, línguas, tribos e nações serão salvos. Não é todos, aqui quando ele está falando todos os homens, se você for no texto original em grego, você vai ver que ele está falando povos no sentido de tribos, línguas, nações. Ou seja, dos Estados Unidos, da América do Sul, da Ásia, da África, da Europa, da Oceania, de todos os povos, todos os homens, ele deseja que sejam salvos. Se ele deseja e não acontece, ele não é todo poderoso, porque o desejo dele escapou pelas suas próprias poderosas mãos e ele não conseguiu cumprir. Mas ele cumpre, por quê? Porque quando o texto de 1 Timóteo diz isso, está dizendo exatamente que de todos os lugares do mundo tem pessoas salvas. Percebe agora? Quando eles responderam isso, o pessoal ficou: vai que cola, né? Eu acho que eles disseram assim, né?
porque eles tinham que responder de alguma forma. E outra, se a gente for levar literalmente aqui, todos os homens, ou são todos os homens do sexo masculino e as mulheres estão fora da salvação, ou seriam realmente todos os homens de forma geral. Mas aí sabe qual era o problema? Uma heresia chamada universalismo estaria correta. Essa heresia, ela prega mais ou menos isso. Imagine, você está chegando no céu, está sendo recebido no céu, aí tem a mesa para o grande banquete, aí você vai puxando a cadeira para sentar e o anjo diz: querido, essa cadeira aí está reservada. Aí você, desculpa, é que eu não vi o papel. Aí você vai saindo, ele faz, está reservada para Hitler. Aí você faz, Hitler se converteu? Quer dizer que antes do tiro ele pediu perdão e se arrependeu e se converteu. Aí o anjo diz: não, é aquele Hitler do jeito que ele está ali. Aí você faz, Aí você sai, vai para outra cadeira e ele diz: ei, essa também está reservada, só que para Herodes. Aí você faz, não é possível, Herodes se converteu, não acredito não. Aí ele, não, é aquele Herodes daquele jeitinho que morreu comido por bicho, daquele jeito. Aí você vai para outro, ele faz, aí é de Pilatos. Aí ele faz, meu Deus do céu, Satanás está aqui também? Porque está essa raça toda ímpia, o Senhor está dizendo que está no céu? Ele diz não, porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado do mundo, o mundo não tem pecado. Gente, olha que distorção diabólica de um texto bíblico. Tira o pecado do mundo, você vai ver que Cosmos ali na frente é o mesmo texto que ele vai aplicar a João 3, que ele vai dizer que é o povo dele, é o dele. Senão ele não diria: para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Vem cá, se existe aqueles que creem, existe aqueles que não creem. Porque senão vai estar todo mundo salvo, então acaba o culto, vou encher minha cara. Então percebam, uma aplicação errada de um texto gera uma confusão terrível. E eles estavam tentando responder, porque o profeta não estava dizendo isso. Ainda no verso 10 de Isaías, só que a parte B: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Gente, isso aqui é fantástico. Eu separei em pelo menos aqui umas 2 ou 3 partes. A primeira parte diz: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Essa primeira parte é aquilo que Pedro vai falar em Atos 2:23, quando ele diz: sendo este Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus, vós o matastes e crucificado foi por mãos de iníquos. Ou seja, Pedro está dizendo: não teve esse Jesus que vocês mataram, foi Deus que preparou isso para ele. A morte dele não escapou das suas mãos, já estava planejada antes da fundação do mundo. Então Isaías está dizendo a mesma coisa: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Cristo já é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tem pessoas que pensam que Deus colocou um homem na terra, o homem falhou, ele fez: meu Deus, errei. Chega, vai ter que arrumar uma solução. Aí começa a discutir no céu: eu vou. Aí, não, você é só anjo. Aí Cristo faz: eu vou, então, tá, vai, finalmente. Aí tem um que vai. Não, já estava tudo planejado para que ele recebesse glória. Até a pergunta que Isaac fez lá da árvore, porque que Deus colocou a árvore no jardim. Ele colocou justamente para que Adão e Eva comessem e Cristo recebesse toda a glória pelo pecado que entrou no mundo através de nós e através de Adão, nosso pai, na fé, o primeiro, nosso primeiro pai. Então, entre os pecadores, Cristo salva aqueles que são dele por meio da sua morte. Isso é algo que nos alcança, não é algo que nós corremos atrás. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que os judeus buscaram, não encontraram, mas aquilo que eles não encontraram, a graça alcançou. O judeu, quem mais correu atrás disso? O judeu. Conseguiu? Paulo diz: não. Lá em Romanos 11. Conseguiu? Não. Não conseguiu, não. Mas aquilo que o judeu não conseguiu, a graça conseguiu. Ele fala de um remanescente que ainda permanece vivo, mesmo entre os judeus. E eles se gabavam, porque eu sou descendência de Abraão, eu já estou salvo. E Jesus disse que não. Paulo vem e também disse que não. Então veja, essa oferta pelo pecado, ela está em Levítico 5:14 até o capítulo 6, 7. Então não vamos ler aqui. São mais de 2 capítulos aí só de texto. Mas aqui vai explicar, esse texto vai explicar detalhadamente o que é a oferta pelo pecado. E lá você vai descobrir que essa oferta de Levítico é dada pelo povo de Deus e não por todos. Veja só,
começa lá no capítulo 5 de Levítico, verso 14, vai até o capítulo 6, verso 7. Lá está detalhadamente explicando o que era a oferta pelo pecado e por quem era oferecida. E lá você vai ver que não era para todo mundo, era para o povo da aliança, o qual somos nós também. Era para o povo da aliança, do qual nós estamos inseridos. Então não era para todo mundo. Se fosse para todo mundo, estava todo mundo salvo. Ah, Fábio, então a doutrina da expiação limitada, ela limita o poder de Deus? Não. Gente, uma gota, só uma gotinha do sangue de Cristo, sem precisar aquele sofrimento todo que ele passou, uma gotinha do sangue de Cristo salvaria 10 zilhões de mundos iguais aos nossos. O problema não é esse, o problema é que todos deveriam ser condenados, e ele escolhe salvar uns. É esse o problema. Você percebe? Não é que, todo mundo é lindo. Não, o problema é que todo mundo é mau. Todos deveriam ser condenados. Paulo diz, estáis afastados da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer, está todo mundo afastado. Não há quem busque a Deus. Então Deus vai e busca. Olha que interessante. Na parábola da ovelha perdida, no contexto arminiano, Cristo não volta para buscar a centésima que se perdeu. No nosso ele sempre volta, porque a ovelha é dele. Ele não vai deixar perder a herança dele. No contexto contrário, perde. Por quê? Porque vai depender da ovelha aceitar seguir o caminho ou não. Aí eu pergunto, e para que serve a vara e o cajado? A vara é para colocar a ovelha no caminho e o cajado é para puxar quando a bicha cai no buraco. Não se perde essa ovelha porque o pastor que aguarda é o supremo pastor. E ele não vai perder. Ele mesmo diz que aqueles que estão na mão dele, nenhum dos que estão na mão dele serão arrebatados, serão tirados. Agora imagine, você é a ovelha de Cristo, ele coloca você no aprisco dele, aí o diabo vem, entra, deita e rola e leva quem ele quer. Tem alguma coisa errada aí na história. Aquele que guarda, esse pastor que guarda a porta, tá vacilão. Não é esse pastor que eu acredito naquele que a palavra de Deus diz que somente a igreja, não é nem ele, a noiva dele, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque quem guarda a igreja é criador de todas as coisas, é todo poderoso. O diabo sequer consegue mover um dedinho contra Cristo, porque tem gente que acha que é uma briga terrível do diabo com Cristo ali na queda de braço e só no final Cristo ganha. Não, até o diabo levantar o pé esquerdo ou o pé direito, é Cristo que determina se ele levanta ou não. Pergunta, é nesse Deus que você crê? Se é, por que você está com medo? É Ele que lhe guarda. Então veja, a discussão toda lá em 1600 era para dizer, peraí, você está dizendo então que o Supremo Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, ele perde aquele que ele salva? É. O povo fez, não pode, então é esse. Então vocês creem num Deus, nós cremos em outro. O que nós cremos, a palavra diz que aqueles que estão na mão dele não se perderá nenhum. E como nós já lemos aqui anteriormente, o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas e para sempre. E que ele está aperfeiçoando aqueles que vão santificando para sempre. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Se ele não conclui e você se perde, tem alguma coisa errada com quem está fazendo a obra, não é com você. Nossa única participação na salvação é ser resgatado. Você não faz mais nada. É como aquela pessoa que está pendurada no penhasco, está caindo, aí a pessoa vai lá dar a mão, o que você está fazendo aí? Estou cooperando com a minha salvação. Não está, você vai cair. Se eu não lhe puxar, você cai. Então assim, foi nisso que chegou em 1600, porque não estava batendo. O texto não estava batendo. E ele ainda diz, verá, aqui, meu Deus do céu, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Estão vendo que eu estou separando aí o textinho, né? Sua posteridade é descendência, é herança, é despojo, certo? Veja só, aqui seria basicamente outro ponto que a gente diria, não deu, não dá para acreditar nesse outro ponto, que o homem vai se perdendo, que essa salvação foi geral, porque veja, verá, assistirá, não é ver assim, olha, estou vendo minha posteridade. Ver é assistir, não é só contemplar, é interagir com ela, é mantê-la, é sustentá-la. Então ele está dizendo, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E aqui basicamente a gente já percebe o seguinte, que essa posteridade ou descendência, ela é eterna, porque Cristo não se relacionou com mulher,
ele não teve uma herança carnal, ele não casou, ele não teve esposa, então é uma herança eterna. E se ela é uma herança eterna, ela não depende do homem para ser estabelecida. Quer ver um exemplo? Você não escolheu em qual família você nascia. Você não escolheu de qual descendência você não escolheu nem o seu nome. Aí você vai escolher agora eu escolho fazer parte da descendência de Cristo. Aí Cristo está dizendo, quem és tu? Para muitos ele vai responder, lembra? Nunca te conheci. Não é que ele nunca conhecia, é porque não é dele. Nunca te conheci, apartai-vos de mim. E ele vai dizer, mas Senhor, olha aqui minha carteirinha de crente de 50 anos de igreja. Você nunca foi meu. Então ele está vendo aqui, veja, ele verá a sua posteridade, ele verá a sua descendência. E ele veio assistir, é fazer algo pelo qual o homem não pode. Como Romanos 3,11 diz que não há quem busque a Deus. É fazer essa busca, é fazer isso. Cristo vai até a ovelha e traz ela. Tanto que quando os discípulos, quando tem aquele debate lá com o jovem rico, vocês lembram, né? O jovem rico tinha tudo de perfeição, homem perfeito, homem faz tudo. Aí Cristo diz, só lhe faltou uma coisinha. Cristo já sabia quem era o cara. Venda tudo que você tem, doe aos pobres e me siga, e você vai ter um lugar no céu. Aí ele seguiu, vendeu, foi embora triste. Foi para o inferno triste. Então vou para o inferno. Cara, ele está lhe oferecendo a salvação. Se fosse no outro caso, olha lá, se fosse por todos, Cristo está conquistando algo. E aí os discípulos perguntam, Senhor, se é assim, então quem é que pode ser salvo? Mateus 19, 25 e 26, olha o que Jesus diz. O contexto aqui é de salvação. O contexto é sobre o jovem rico. As pessoas estão perguntando, Senhor, neste caso, quem pode ser salvo? Olha a resposta de Cristo. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. É impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então se é o homem que escolhe a salvação, gente, isso é sério. Jesus mentiu. Porque ele está dizendo que é impossível isso para você. Porque quem é que faz isso? Ele. Não é você que faz isso, é ele quem faz. Por isso que ele diz, os discípulos, Senhor, nós largamos todas as coisas e te seguimos. Sim. Mas não foste vós que escolhestes a mim? Eu escolhi a vós. Eles não estavam enxergando, nós não estávamos enxergando que se estamos vindo buscar a Deus foi porque Ele já tinha escolhido a gente. Como aquela canção que a gente cantou, sem ter condição de escolher, cego pelos meus pecados. Depois, eu já era seu. Eu já era seu. Então veja, ele está respondendo isso aqui. Quando ele vê sua posteridade e prolongará os seus dias, ele está dizendo, essa descendência aqui, ela é assistida constantemente por Cristo. Por isso que diz, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Algumas pessoas não vão entender, verá? Então Cristo estava cego? Não, é verá, é assistir, é estar constantemente com ela. Então se é por todos em geral, de novo aqui o texto bíblico falhou. Não tem como o texto bíblico falhar, gente. Nós falhamos, o texto bíblico não. E essa mesma descendência, ela é apresentada para nós em Gálatas, no capítulo 3, no verso 26 e 29, que diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus. Agora veja só, se fosse todos aqui, olhe só, vamos botar na nossa cabeça que é todo mundo. Pois todos vós, todos, sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados, acabou. Já acabou todo mundo aqui. Já acabou todo mundo. Quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte que não pode mais haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós, vamos dizer voltou todo mundo de novo. Todos vós sois um em Cristo, e se sois um, também sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. De novo saiu todo mundo de novo. Não tem como ser todo mundo. Só pode ser um povo eleito aqui. Não tem como ser todos. Por isso que essa expiação ela é eficaz. Porque ela cumpre aquilo para o qual foi determinada, salvar o seu povo, a sua posteridade. E ela é limitada. Por quê? Porque ela se limita à sua posteridade e não a todo mundo. Senão o texto diria, ele verá todo mundo. Não, ele verá sua exclusividade dele, sua posteridade. Verso 10:6. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, na sua ou na de Cristo? Então se prospera na mão de Cristo, ele precisa de ajuda ou de intervenção de alguém aqui? Então o homem não precisa validar a obra que ele fez na cruz para que essa salvação se torne eficaz. Lá os remonstrantes, os arminianos defendem que o homem precisa aceitar. Lembra do ponto?
De cabeça eu lembro. Cristo não morreu por ninguém em particular, mas morreu por todos os homens em geral. Logo, todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício são salvos. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele, única e exclusivamente nas mãos dele. Se prospera nas mãos dele, ele não precisa de ninguém ajudando ou de ninguém atrapalhando, porque Isaías diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Se o livre-arbítrio é verdade, eu levanto a mão e digo eu. Agindo Deus, quem impedirá, Fábio? Eu. Por quê? Porque se Deus respeita o meu livre-arbítrio, ele vem vindo, eu digo daqui, o Senhor não passa, ele faz, opa, o livre-arbítrio para aqui. Deus para diante da ação do homem e diz, agora é com você, meu filho, eu não posso fazer mais nada, estou com as mãos atadas. Mas o Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? Mas agora a decisão é sua, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz que Ele vai tirar nosso coração de pedra e vai colocar nosso coração, é Ele quem faz a operação, não é a gente que chega pedindo para Ele trocar. Você já viu uma estátua de pedra sair do lugar? Ela está lá, né? Você vai, chuta ela, belisca ela, não vai sentir nada. De novo, o exemplo do porco. Mas se você transforma ela num homem, vá lá bater. Aí transforma naquele cara macento, né? Boladão, aí você vai lá e belisca ele. Você vai tomar uma que vai voar tão longe. Por quê? Porque agora ele pode reagir. Agora ele é um ser vivo. Mas quem fez ele ser vivo? Foi ele? Como estátua de pedra, ele escolheu ser vivo? Não existe. Deus tem que fazer a pedra virar vida. Do contrário, ele não vai tomar decisão nenhuma. Só que aqui eles estavam dizendo que tinha. Aí o povo fez, rapaz, não. A vontade do Senhor prosperará nas mãos dele, não nas nossas. Nas dele. Vou correr, gente. Verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. A muitos ou a todos? A muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja só, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu vou separar aqui. Verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ou seja, ele vai colher frutos. E ele fala que vai separar o seu trigo e colocar no seu celeiro. O trigo ali somos nós. Você já viu o trigo pular do celeiro sozinho e ir embora? Não. O trigo está escolhendo ali alguma coisa? Não. Foi Cristo que pegou e fez, esse é trigo. E esse é palha. Pode a palha virar trigo? Não, então ele queima. De novo, não tem como conectar isso aqui à palavra de Deus. Então ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Se o homem se perde aqui e não escolhe, esse penoso trabalho não valeu nada, ele não tem poder nenhum. Mas aqui está dizendo que ele vai ver esse fruto, ou seja, aquilo que ele plantou, aquilo por quem ele labutou, ele vai colher e ninguém vai impedir essa colheita. Ele é Deus, ninguém vai impedi-lo. E o segundo ponto, e ficará satisfeito. Se ele vai ficar satisfeito, é porque aquilo que ele planejou deu certo. Seus planos não podem ser frustrados. Se a doutrina arminiana estiver certa, pode sim. Me desculpem, irmãos arminianos, mas teologicamente é impossível provar isso aqui no texto bíblico. Ele vai ficar satisfeito, né? Alguns filmes aí mostram Deus chorando, né? As pessoas se perdendo, ele não teve poder para salvar. Ele não teve poder para salvar. Então não é o Deus que eu creio, porque o Deus da Bíblia que eu creio disse que salva, que ele pode. Ele disse, isso é impossível para vocês, mas para mim é possível. Por isso que ele dá a vida dele na cruz e ele salva, ele mostra que é possível. Então se ele vai ficar satisfeito, é porque vai ser cumprido. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, não a todos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Mais uma vez, ele está falando, Deus, o meu servo, justo, ele não é injusto. Então quem estiver sendo condenado e quem estiver sendo salvo é por justiça, não por merecimento. Por merecimento, todos nós deveríamos ser alçados ao inferno. Por graça, nós somos resgatados dele. É isso que é maravilhoso. Então veja, Jesus fez o que fez sabendo. Foi, pastor? Foi aqui aí. Com o seu conhecimento justificará a todos? A muitos. Então ele não fez, rapaz, não, eu vou fazer sabendo. É minha, é meu, é minha, é meu, é meu, é meu. Não é. Ele fez com o seu conhecimento, ele está justificando a muitos aqui, não a todos, com o seu conhecimento. Para nós humanos isso é ruim. Ninguém quer um Deus que faz o que quer, todo mundo quer um Deus que faz o que eu quero.
Todos nós, inclusive nós mesmos. Tem horas que a gente vai orar e se a gente se pega vacilando, a gente está ordenando Deus. Aí depois tem que parar e dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Ufa. Você não muda o Pai Nosso, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não, é a sua. Então veja, não tem como. O meu servo com o seu conhecimento justificará a muitos, não a todos. Porque as iniquidades deles, não de todos, levará sobre si. Então Cristo não vai levar a iniquidade de todos. Logo, daqueles quem ele levou, são perdoados. E os outros? Você responde aí, certo? Vamos para mais um ponto. Não, vou passar aqui à frente, gente. Verso 12. Por isso, meu Deus, de novo. Por isso lhe darei muitos como sua parte. Se é sua parte, é porque não é o todo. Lhe darei muitos como sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de todos. De muitos, pelos transgressores intercedeu. Eu vou separar aqui assim, ó. Por isso, eu lhe darei muitos, como sua parte. Deus está olhando Cristo, está olhando o sacrifício que Cristo está fazendo, está dizendo, esse sacrifício tem recompensa. Qual? Aqueles que eu te dei. A recompensa é esse povo, esse que ele vai dar a vida por muitos. Se ele dá a vida por todos, gente, todos são salvos. O sangue de Cristo não é fraco, não é ineficaz, ele é poderoso. Se aqui tivesse todos, era todos. Como diz muitos, a gente não pode forçar o texto a dizer o que ele não diz. É muitos. Senão Apocalipse não diria do julgamento onde tem gente sendo condenada ao inferno eterno. Então esses é porque não foram esses muitos pelos quais ele deu a sua alma como preço pelo pecado. E ele diz, ele repartirá o despojo com muitos. E aqui você percebe que não tem como aplicar a todos. Vou parafrasear esse texto, ó. Basicamente isso aqui. Por isso eu, é o que está escrito, né? Deus, ali é Deus, lhe darei muitos, os eleitos, a sua posteridade, aquela posteridade que ele vê, que ele assiste, a sua posteridade, herança, descendência. A outra parte não é, né? Com os poderosos repartirá despojo. Aí você vai ler João 14, 23, você vai ver que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vem e habitam em nós, está repartindo os despojos com os poderosos. Porque além deles, quem são? Nenhum. Até porque Apocalipse vai dizer que miríades de anjos, bilhões deles, trilhões de anjos. Um anjo só devastou um exército, lembra? Então veja, tem bilhões, trilhões deles. E na hora que Cristo aparece, aí eles olham, isso é fantástico. Tem trilhões lá de anjos. E na hora que Cristo aparece, eles dizem, levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Eles não... Gente, você lembra que um anjo devastou exércitos? Agora tem um monte deles lá no céu. E quando Cristo aparece, não existe menção de poder maior do que esse. Todo o exército do céu se prostra e diz, quem é o Senhor, o Rei da Glória? É esse, o que estava morto, mas que ressuscitou. É ele o Rei da Glória. Então como é que esse Cristo dá a sua vida e eu me perco? Se ele deu a vida por mim, ele ainda diz, ele vai buscar a centésima ovelha, ele não vai lhe abandonar. Se ele deu a sua vida por você, você é dele. Você é dele, então você não vai ser perdido, porque ele vai lhe guardar. Ele diz, aquilo que o Pai me deu é mais poderoso do que tudo, e ninguém há de retirá-los da minha mão. Se nós estamos na mão dele, quem é o diabo para tirar-nos? Esse ponto fez com que o debate em Dort pegasse fogo. Você está dizendo que o homem escolhe isso, que ele olha para a obra de Cristo e diz, tá, Senhor, eu vou me compadecer do Senhor. Não! A obra é tão eficiente, é tão eficaz, que você, quando odiava Cristo, ele vai lá e lhe resgata. Nós éramos inimigos de Deus, mortos em delitos e pecado, e ele nos amou e nos fez voltar para ele. Como é que o inimigo vai amar o seu inimigo se não for Deus que o ame primeiro? Nós estávamos armados contra Cristo, nós odiávamos a Deus em nossos delitos e pecados, nós não o queríamos.
Aí Ele vai, muda nosso coração, e aí a gente começa a querer. Essa obra não parte de nós, parte dEle. Olha que amor, olha que misericórdia. Você está entendendo isso? Você foi alvo do amor de Cristo. Ele olhou para você com amor e disse: eu vou derramar o meu sangue por você. Aí o diabo fez: então não posso fazer nada com ele, né? Ele diz: não, 1 João também diz: quem é meu, o maligno não toca. Gente, isso aqui é pegar, isso aqui é tocar. O maligno não pode fazer isso em você, por causa dele. Aí vem um pessoal e diz: não, o homem cai, ele tem que aceitar o que Cristo fez para isso ser eficaz. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo não. Não faça não. Foi como o pastor Jefferson falou: a salvação pode ser perdida? Pode, depende de quem conquistou ela para você. Se foi você que conquistou, você perde. Se foi Cristo, impossível ser perdida. Impossível ser perdida. Foi contado com transgressores. Cristo se colocou como nós, entrou no nosso mundo, como diz Hebreus 2, 17 e 18, em tudo ele foi tentado, mas Hebreus 4, 15, sem pecado. Todos os nossos pecados que nós cometemos, até aqueles mais absurdos, mais horríveis, que a gente teria vergonha de contar para o nosso pastor, Cristo olhou para nós naquilo e disse: querido, não se preocupe não, eu sei o que é isso. Mas Senhor, o Senhor sabe mesmo? Sei. Então o Senhor caiu? Não. Isso até como ser humano me tentou, mas eu como Deus não caio. Então ele foi tentado em todas essas fraquezas nossas. Nós caímos, ele fez: eu não caí, por isso que eu posso resgatar você. Eu não caí, por isso eu posso tirar você dessa condição de pecador e colocar você aqui comigo na eternidade. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. De novo, levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. Pelos transgressores, nós, intercedeu. Veja, Deus está vindo com toda a sua ira para destruir o povo, porque o povo está pecando muito. Cristo se coloca diante de nós e diz: eu intercedo por eles. Lance sua ira sobre mim, e eu vou resgatar esse povo, morrendo no lugar deles. Meu, você entende isso, irmão? Deveria cair sobre nós deveríamos ser lançados no inferno e sermos condenados para sempre. Aí Cristo faz: eu intercedo por eles. Ele foi colocado, ele foi contado entre transgressores, o perfeito, triplamente santo Deus, que não fez nada de errado. Ele foi contado como um transgressor. E como transgressor, como nós, ele diz: não, mas eu intercedo por eles. Eu sei que eles merecem sim a condenação, eu sei que eles merecem sim o inferno, mas eu sou Deus, e eu intercedo por eles. Amém. Amém? Então não vamos prolongar mais. Mas veja, irmãos, não tem como afirmar que a doutrina da expiação limitada não é bíblica. Ela é mencionada pelo próprio Cristo. Eu dei minha vida por muitos. Eu fiz isso por muitos. Pela minha posteridade, Ele nos comprou. O árduo trabalho da sua alma vai ser recompensado. Ele não vai perder nenhum daqueles que Deus deu a Ele. João 17:9, Ele diz: eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo. Olha aí, se é todo mundo que está dizendo: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles, porque o Senhor me deste eles, e eles são teus. Por isso eu rogo por eles. Cristo está rogando por nós agora, exatamente no céu, nesse momento. Por isso que quando Deus olha para a gente, ao invés de nos castigar com a ira, Ele diz: justo, justa, justa. Não pelas nossas obras, mas Ele vê Cristo em nós quando Ele olha para nós. Ele vê Cristo, Cristo diz: eu paguei o preço, eu paguei o preço, eu paguei o preço. E é por isso que nós não pereceremos, porque não está na nossa mão. Se tiver na nossa mão, assim que a gente cruzar essa porta, a gente já sai para pecar. Oh, glória maravilhosa, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja no nome de Jesus.